Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Você conhece pessoas que são muito parecidas, mas não são parentes? Como a genética explica isso? Esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. Uma nova pesquisa publicada em agosto na revista Cell Report analisou o genoma de 32 pares de pessoas cujos rostos eram tão semelhantes quanto de gêmeos idênticos. E as fotos são impressionantes. Eles são chamados de doppelgangers em alemão, cuja tradução para o português é sósia. A pesquisa mostrou que essas pessoas também apresentam semelhanças genéticas. E o mais impressionante é que essas semelhanças também impactam alguns comportamentos além da aparência facial. Então sempre se pergunta quanto da semelhança entre pessoas depende do ambiente ou da genética. Isso porque é muito comum ver filhos adotados se assemelharem a seus pais adotivos. Muito disso se deve à imitação na maneira de falar, nos gestos, nas expressões faciais. Mas no caso desse estudo, os sósias viviam em regiões diferentes e não tinham nenhum elo familiar, pelo menos até 100 anos atrás. Professora, como foi feito o estudo? Os pesquisadores conseguiram coletar a amostra de 32 pares de pessoas muito parecidas, identificadas a partir de um projeto com fotos de um artista canadense chamado François Brunel. E os pares preencheram questionários a respeito da sua vida e forneceram amostras para análise de DNA. Em 16 dos pares, a análise dos rostos por softwares de imagem calculou algoritmos iguais a dos gêmeos idênticos, enquanto nos outros 16 pares os algoritmos não foram tão semelhantes. E é interessante que, enquanto algumas pessoas acham divertido se identificarem com a descoberta de um sósia, outros ficaram descontentes, porque gostariam de ter uma aparência única. O que mostrou a análise de DNA? Esse foi outro resultado interessante. Os 16 pares comparáveis com gêmeos idênticos pelo software de imagens tinham maior número de genes em comum do que os outros 16 pares. Isso se explica porque eles tinham as variantes genéticas que, de alguma maneira, determinam o formato do nariz, dos olhos, da boca, dos lábios, o formato do rosto e até a estrutura óssea, o que comprova também a função desses genes. Mas quando os cientistas analisaram o epigenoma, isto é, a ativação ou silenciamento de genes, já havia maiores diferenças. O que não surpreende, porque gêmeos idênticos também têm diferenças epigenéticas, o que explica as diferentes personalidades que existem entre eles, mesmo quando criados no mesmo ambiente. Além disso, o microbioma, isto é, o conjunto de vírus, bactérias e fungos que convivem conosco, também se mostrou diferente entre eles. E o que foi observado em estudos biométricos e estilo de vida? Também se observou que dados como altura e peso também eram mais semelhantes entre os pares concordantes, além de alguns hábitos como fumar e nível educacional. E os autores sugerem que a aparência física pode também influenciar alguns hábitos e comportamento. Isto é, variantes genéticas responsáveis pela aparência facial poderiam também influenciar no comportamento. Achei interessante essa observação, porque é muito comum ouvir pessoas dizendo fulano é a cara do pai ou do avô e com isso assumir que terão também personalidades semelhantes. E quais seriam os possíveis problemas? Softwares de reconhecimento facial estão sendo implementados em algumas cidades. E, de fato, segundo o artigo publicado no jornal Estado de São Paulo no dia 1º de setembro, a prefeitura pretende instalar 20 mil câmeras de reconhecimento facial. E segundo o secretário municipal adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, a iniciativa é uma estratégia de segurança pública, mas também ajudará no gerenciamento de tráfico e busca de desaparecidos. Embora a existência de sósias não seja tão frequente, não podemos esquecer que existe então sempre a possibilidade de se confundir duas pessoas semelhantes. Então temos sempre que avaliar os prós e contras da implementação de novas tecnologias. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.